Boa noite, saudações a todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa da ADUF Seção Sindical, do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior Andes, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, ADUF nas lutas, que tem na presidência a ilustre e combativa professora Irenise Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstre a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular César Barreira, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Graduou-se em Ciências Sociais pelo UFC em 1972, fez especialização em Metodologia da Pesquisa Social também pelo UFC em 1973, é mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília em 1977, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo em 1987 e fez 2 pós-doutorados, o primeiro na École des Hautes Études em Ciências Sociais de Paris, em 1990, e no Instituto de Ciências Sociais de Lisboa em 2008. Fundou o Laboratório de Estudos da Violência da UFC. Atua como pesquisador do CNPq de 1A e lidera o grupo de pesquisa em Poder, Violência e Cidadania deste órgão governamental de fomento à pesquisa científica e tecnológica. Atua como pesquisador coordenador do Instituto Nacional de Violência, Poder e Segurança Pública, INVIPS, com o mandato de 2023 a 2029. Exerceu ainda vários cargos, tais como diretor do Colégio de Estudos Avançados da UFC em 2016 e 2021, diretor da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais de 86 a 88, presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia 2001 a 2003, membro do Comitê Deliberativo do CNPq de 2010 e 2015, do Conselho Diretivo do Conselho Latino-Americano de Sociologia, CLASO, de 2012 e 2016. Foi professor visitante da Universidade Lumière Lyon D em 2000 e diretor-geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará em 2011 e 2012. É membro do Conselho Editorial de várias revistas em sua área de atuação, Sociologia da Violência, dos Conflitos Sociais, Segurança Pública e Sociedade, Poder e Processos Sociais Agrários. Tem vasta e admirável produção acadêmica, ensino, pesquisa e extensão. Boa noite, professor César. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Eu estudei... Boa noite. É um prazer participar desse programa, Bosco. Eu acho que é sempre bom a gente relatar as nossas experiências, né, principalmente para os jovens, né, para ver como é que são formadas essas carreiras acadêmicas, né. Eu sempre digo que é muito interessante o desconhecimento que se tem da nossa carreira como pesquisador, a nossa dedicação, a formação que nos leva, né, a poder produzir conhecimento. Eu, antes de entrar na universidade, eu tenho uma formação muito católica, né? Eu estudei primário, né, naquele nosso antigo primário, no Externato Cristo Rei, que era um colégio dos jesuítas. Depois estudei interno no Colégio de Baturité, na Escola Apostólica Romana. Voltei, né, para Fortaleza, né, depois de 2 anos nesse internato. Estudei no Colégio Castelo Branco. Castelo, acho que era só Castelo. Era ali na Dom Manuel, era um colégio na época, né, de 60. Eu também estudei lá, fiz cursinho lá. Pois é, eu estudei, eu fiz uma parte do ginásio e o científico todo no Colégio Castelo, depois entrei no curso de Ciências Sociais aqui da UFC, em 69. E você nasceu em Fortaleza mesmo? Eu nasci em Fortaleza mesmo, sou filho, né, de família de Quixadá, família Heller e Barreira, né, meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe são primos, né, inclusive por isso que eu sou só César Barreira. As pessoas sempre perguntam, e o outro sobrenome eu não tenho, só tenho o Barreira. Então sou de família rural, forte ligação com o sertão, no nosso sertão.
E eu sou daqui de Fortaleza. Eu já circulei muito, né, por aí, mas sou de Fortaleza. Você, inclusive, deve ser sobrinho da Lequinha Barreira, que foi casada com o irmão mais velho da minha irmã, da minha mãe, né? Ah, é? É o Antônio Furtado. Né? O tio Antônio. O tio Antônio e a tia Angélica, eles eram meus padrinhos, né? Era a tia Angélica e o tio Antônio. Gente muito boa, infelizmente já estão aí noutra. Mas e aí, você foi influenciado por algum professor, professora, nessa sua trajetória? Eu acho que sim, né? É interessante, no Colégio Castelo, eu acho que eu terminei sendo influenciado para essa área de ciências sociais, primeiro pelo padre Moacir Cordeiro Leite. Era um padre, né, que dava aula de moral e cívica no Colégio Castelo, e eu gostei muito dessas aulas dele, inclusive fiquei muito amigo do Moacir. Depois entrei em movimento estudantil. Eu sempre fui muito ligado a essa questão de assistência, né, via igreja. Então eu digo muito que a minha opção para fazer ciências sociais passou muito por essa minha trajetória, que de certa forma antecede, né, a própria discussão de ciências sociais aqui em Fortaleza, né? Eu sou da segunda turma, né, de ciências sociais. O curso de ciências sociais foi fundado em 68, eu entro em 69. E é interessante porque com o padre Moacir, nós fizemos uma excursão, né, ao Crato, ao Pernambuco, ao Rio Grande do Norte, e era interessante, tinha uma questão forte política, mas tinha também muito assim, para a gente conhecer coisas. Então nós fomos conhecer lá no Cariri fábricas, né? Eu me lembro que conhecemos algumas fábricas, e a visita às fábricas, que eu ia fazer engenharia. Então, de certa forma, tinha uma certa ligação forte de conhecer um pouco o funcionamento dessas fábricas, né, no sentido mais, vamos dizer, tecnológico. E quando eu cheguei nessa fábrica, eu comecei a notar que eu não queria nem olhar as máquinas, eu queria olhar como era o funcionamento da fábrica. Fiquei conversando, foi com a atendente, depois fiquei conversando, foi com o diretor de recursos humanos. Então, eu notei que tinha alguma coisa assim que me levava a essa área de humanas. O jovem sempre tem essa carga de decisão quando é jovem, saber exatamente onde é que ele vai trilhar, né? Quais são os umbrais que ele vai ultrapassar, né? Para seguir a carreira profissional. Mas aí é o seguinte, entrando um pouco nessa tua área de especialização, e dado que assumiste vários cargos decisórios na academia e até em cargo público, dentro da importante e sempre tão polêmica área de segurança pública, gostaria que avaliasses tua contribuição de tua equipe, colegas da UFC, a gente sempre trabalha em equipe, né, ao desenvolvimento da pesquisa, ensino e extensão no que concerne ao teu campo de atuação. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a universidade, né? De certa forma, ter uma dedicação muito grande. Eu dizia que participava de tudo, né? Quando eu fiz minha vida universitária, né, 4 anos de graduação aqui em Fortaleza, eu participava de tudo. Fui representante estudantil junto ao Departamento de Ciências Sociais, depois fui representante junto ao Conselho Universitário, né? E então eu sempre tive muito essa participação. E aí, então, isso me levou a, de certa forma, eu acho que 2 situações marcam muito essa minha trajetória como professor. Uma primeira foi uma certa decepção, quando em 72 eu termino, e o chefe de departamento me indica para ser professor horista naquela época, né? A gente tinha poucos concursos, eu fui indicado para professor horista, mas a assessoria, né, de segurança de informação da UFC me proibiu, né? Eu não pude assumir o cargo de professor horista da universidade, isso em 73, né? E aí, então, eu comecei a ter certa dificuldade, porque eu tinha participado de uma forma muito forte, né, do movimento secundarista em 68. Em 68, nós, né, sabemos de todas aquelas manifestações de movimento estudantil, eu participei efetivamente daquilo. Então, isso já me impediu de entrar na universidade, que era meu grande sonho, era ser professor universitário. Aí eu tive que sair daqui do Ceará, fui para o Piauí. Depois do Piauí fui para Brasília, depois de Brasília fui para Campina Grande, e nesse íntere eu entro na Embrapa.
né, eu passo a ser funcionário da Embrapa. Mas meu sonho era ser professor. E eu me lembro que o diretor meu da Embrapa aceitava isso. Eu disse: César, realmente tu não está satisfeito aqui, né? E a Embrapa era um grande órgão, né? Inclusive excelentes pesquisas e, de certa forma, me pagava bem mais do que era o dobro, né, que eu ganhava da Embrapa para ir para a universidade. Mas a primeira oportunidade que eu tive, eu saí da Embrapa, deixei a Embrapa e fui para a universidade para exercer essa função de professor, que eu estou basicamente uns 46 anos em sala de aula, né? Eu inicio minha carreira universitária em Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba. Na época era o campus, Campina Grande era um campus, né, da Universidade Federal da Paraíba, e aí, a partir daí, eu trabalhei muito com questão agrária. O meu início, né, de universitário foi questão agrária, problema agrário. Tua equipe, quer dizer, a gente é um vício realmente essa profissão na academia, a gente se empolga e a gente também contribui formando muita gente e aprendendo com colegas e alunos, não é isso? Isso. Era nessa perspectiva que eu fiz essa pergunta, né? Para você, a tua equipe, ela continua aí trabalhando? Continua, porque aí é interessante, né? Então, nesse caso, eu tenho que esclarecer. O meu primeiro momento, tese de mestrado, tese de doutorado, foram todos com problemas agrários, né? Uhum. Mas sempre nessa relação entre problemas políticos, movimentos sociais rurais, a questão de estrutura de poder. E aí, então, eu fui, nessa época, logo em seguida, quando eu termino meu doutorado, né, eu vou para fazer meu pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado, que foi em Paris, né, uhum. na École des Hautes Études em Ciências Sociales. E aí, então, lá eu comecei a tentar trabalhar muito essa questão da violência, né, violência no campo. Uhum. E aí, então, eu me deparo com um problema muito grande, né, que estava ocorrendo aqui no Ceará, que era a questão da pistolagem, e era interessante que eu peguei uma campanha para acabar com a pistolagem no estado do Ceará. Então, eu entro para discutir, entender um pouco essa campanha, né? E isso, de certa forma, para nós, sociólogos, é muito interessante, porque foi aí que surge um problema mesmo para ser estudado. E eu vou, né, fico lá quase 2 anos, né, na França, discutindo muito esse problema de violência, mas eu trabalhava com um grupo, né, que era do Pierre Bourdieu, ele trabalha muito com a questão de violência simbólica, e eu estava trabalhando fundamentalmente com violência física, né? Nesse ponto, você considerou assim, a questão da ascensão com causa e efeito dessa pistolagem, a ascensão do MST, Movimento dos Sem Terras, é isso? Também você trabalhou com isso? Não, eu não trabalhei diretamente nesse momento com isso. Eu trabalhei com movimentos sociais, né, mas era como se fosse 2 departamentos, né? Porque o momento que eu trabalhava com violência, o outro que eu trabalhava com movimentos sociais, que aí eu trabalhei mais na minha tese de doutorado. Foi bem mais, movimentos, foi estrutura de poder e movimentos sociais, a minha tese, né, de doutorado. E quando eu entro com questão de pistolagem, eu viajo, né, fico lá essa temporada. Quando eu volto, eu digo que até eu coloco isso como um defeito meu, eu sempre gosto de trabalhar em equipe, não consigo trabalhar só. E aí, então, surge a oportunidade. Na época eu tinha um bolsista de iniciação científica e eu já era pesquisador do CNPq, e o CNPq na época nós tínhamos um pesquisador, um bolsista que é de apoio técnico. E aí, então, aí foi que surge a possibilidade de fundar, né, esse laboratório leve, né, laboratório de estudos da violência, que aí sim, é um laboratório que eu trabalho com professores, com alunos do doutorado, alunos do mestrado e alunos da graduação. Então, pegando esse gancho teu aí, assim, a partir da tua experiência na diretoria-geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, como é que você avalia o papel dos órgãos públicos no aperfeiçoamento da visão de mundo cidadã dos agentes de segurança do país? Isso é um grande problema, que eu acho que é um problema que nós, inclusive, já batemos muito nessa tecla de forçar, né, e reforçar essa área, né, dos direitos humanos, da própria formação humanística, né? Quando eu fui diretor da Academia Estadual de Segurança Pública,
tenho muita honra de ter sido um diretor da Academia Estadual de Segurança Pública, um sociólogo, né? Muito estranho isso. Inclusive, na época, foi motivo de muitas polêmicas, mas até polêmicas muito positivas. Eu comecei a ter que dar conferências do Brasil e até mesmo no exterior para explicar esse lugar de um sociólogo dirigindo uma Academia Estadual de Segurança Pública. Mas aí, pegando esse gancho, César, tem outra pergunta importante para ti, que é que problemas enfrentaste em tua atuação na academia e no poder decisório público, dadas as restrições políticas que nos sistemas capitalistas tentam orientar os investimentos mais para os interesses do setor privado. Temos o exemplo da privatização dos presídios, né? No que concerne à implementação e êxito dos projetos dos quais participaste ou apoiastes. Não, aí eu enfrentei muitos problemas. Primeiro que era uma coisa muito nova, né? Foi no governo do Cid Gomes que eu coloco como sendo um trabalho muito correto essa questão da abertura, né, a instalação da Academia Estadual de Segurança Pública, que, para quem não sabe, a Academia Estadual de Segurança Pública congrega toda a formação do profissional da área de segurança pública, né? Então, na época, foram fechadas as outras academias, a Academia da Polícia Militar, a Academia de Soldados, a Academia da Polícia Civil, a Academia dos Bombeiros, é fechada e é aberta essa academia que congrega toda a formação. E isso, para mim, foi um ponto muito positivo, né, do governo do Cid Gomes. E aí, então, quando eu sou chamado, pelo fato de eu ter trabalhado no laboratório de estudos da violência, né? Ele até quando me convidou era essa: professor, nós queremos que você traga toda a sua experiência da universidade para fazer da nossa academia uma universidade. Então, meu espírito, né, que eu trabalhei lá na academia, foi muito nessa linha de fazer com que a universidade pudesse ter uma relação muito forte. E aí sim, tinha problema, porque primeiro que eu era uma pessoa civil, um professor universitário, sociólogo, como era que a gente poderia enfrentar. Então exatamente nesse ponto, eu que sou um leigo nesse assunto, eu ouço muito e vejo que é muito importante, mas você concordaria comigo que o problema maior da segurança, ele está na questão da formação cidadã, por um lado, e na inteligência antes da violência de repressiva por outro? Eu acho que sim. Para mim, você aponta dois grandes aspectos. Para mim, eu acho que a questão da formação. Na academia, eu falava muito de que a gente trabalhava com 3 grandes eixos, né? Um eixo era uma formação humanística, que é muito importante. Para mim, outra é uma formação técnica, que também é muito importante, e uma certa valorização do profissional da área de segurança pública. Então, eu trabalhei sempre na academia com esses 3 eixos. Quando eu me deparo, que é hoje, né, que eu tenho trabalhado muito com a questão de uma política de segurança pública, né, que aí eu termino trabalhando um pouco casado com essa história, a questão acadêmica, né, dos meus projetos de pesquisa e com essa assessoria que eu dou ao governo, a movimentos sociais, muito ligado a isso. E essa minha inserção, cada dia eu percebo a importância dos serviços de inteligência. Dos serviços de inteligência, de uma forma muito clara, é o trabalho mais racional da polícia, né? Então, um trabalho onde, de certa forma, como você mesmo disse, pode antecipar a uns crimes, né? Então você conhecer, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando muito com a questão das facções. A gente tem que conhecer o funcionamento dessas facções, né? Para que a gente possa, inclusive, em vez de ficar enfrentando violência pela violência, né? Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, todo dia nós ouvimos, né, na televisão situações que, de certa forma, são deploráveis, né? Aquelas mortes, aquelas questão das balas perdidas. Problema sério. Eu morei 10 anos no Rio e já há muito tempo atrás já vivia muito esses problemas, tanto de um lado dos narcotraficantes como do lado dos milicianos, né? Pois é. Aí, então, eu acho que nesse sentido é muito importante a gente conhecer. E aí a grande contribuição que nós, né, sociólogos, nós pesquisadores da universidade, podemos dar no sentido da gente conhecer esse fenômeno. Eu te perguntaria o seguinte: é óbvio que eu já deduzo qual é a tua resposta às perguntas que eu vou fazer, né? Como que avalias as propostas do setor de extrema-direita no Brasil de armar a população enquanto política considerada indispensável à defesa pessoal do cidadão ou da cidadã? Eu sou totalmente contra, né? Inclusive eu defendo de uma forma muito veemente que quem deve andar armado e quem pode andar armado é policial em serviço.
para mim era a única maneira que a gente teria de separar o joio do trigo, né? A questão, por exemplo, de essa história de dizer que o cidadão deve andar armado para se defender, para mim isso não, o Estado é que tem que dar a segurança para o cidadão. E é muito preocupante, né? Alguns cidadãos cometem determinados crimes que não deveriam cometer. E nós temos uma cultura da violência muito forte, né, no Brasil. Então nós nos deparamos, né, com situações, por exemplo, dessas pessoas que são tidas como de bem, cometendo homicídio, a questão, por exemplo, de disputa e brigas no trânsito. Se a pessoa não tiver armada, a pessoa discute, né? Uhum. E se a pessoa estiver armada, a pessoa usa da sua arma. Então, de certa forma, eu sou contra. Para mim, eu acho que a arma só faz aumentar a violência. Eu acho que a gente tem que cada vez mais ter uma campanha para acabar com essa questão do armamento do cidadão, para que a gente possa, inclusive, ter mais paz, porque nós queremos paz, nós queremos ter segurança, nós queremos ter muito mais tranquilidade em poder circular na cidade. Isso corrobora com o que eu sempre pensei e li, não sei se você já leu o livro muito antigo, né, da década de 60, do Rollo May, que foi presidente da Sociedade Psicanalítica de Nova York, e escreveu o livro Poder e Violência, onde ele fez uma pesquisa no Harlem, que era o bairro mais pobre, né? E muito violento e tal. E aí, além dele, outros que eu já li, fala muito dessa correlação altamente positiva entre o equilíbrio psicossomático e a educação cidadã, né? Quanto menor a educação cidadã, pior o equilíbrio psicossomático. E aí, tendo o equilíbrio psicossomático, é mais fácil o indivíduo reagir impulsivamente e, às vezes, numa briga de trânsito, puxar quem está armado, dá um tiro no adversário, né? Então, em qualquer, né, por futebol, por qualquer besteira, a impulsão que a educação cidadã nos dá, o controle, ela contribui para esse desequilíbrio, né? Nós temos assim, para mim, eu defendo muito uma política de segurança pública cidadã. Então, eu acho que aí nesse sentido, se a gente tivesse clareza que o profissional da área de segurança pública, ele trabalha fundamentalmente com o cidadão, né? Então, nessa perspectiva, a questão de uma formação humanística é muito importante. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar, a trabalhar com as diferenças, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, trabalhar um pouco na contramão do que se tem hoje, né? Hoje você tem um preconceito, você tem uma coisa que divide muito, né, os mundos, né? E eu acho que não, nós teríamos condições de respeitar diferenças, de saber que as pessoas podem pensar diferente, mas que isso não vira inimigo, né? E nesse sentido, agora falando um pouco sobre a universidade, nossa academia, como é que você vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos, da formação de visão de mundo, política, social e cultural dos docentes? Eu acho que é importante. Eu sempre fui ligado à DUFS, né? Eu já fui, inclusive, até fui diretor científico da DUFS, né? Que para mim foi muito interessante. Era muito trabalho, né? E para pessoas professores, né? Que têm uma dedicação, que já trabalham 3 expedientes, né? Só na universidade, então virou quase o 4º expediente para mim, a DUFS, né? Mas eu reputo como muito importante. Nós tivemos, eu sou fruto de todas aquelas greves, né? Que nós tivemos em 80, né? Da década de 80, e que nós tivemos grandes ganhos, né? Naquela época. Então, é muito interessante a gente ver essa participação da nossa associação, né, para que não só de defesa, né, do professor, mas inclusive também de possibilidade de ampliar sua formação, né? Eu acho que hoje, cada dia mais, e principalmente eu como sociólogo, eu percebo que essa complexidade das relações sociais que nós temos hoje nos exige mais conhecimento. Então a DUFS pode ocupar esse duplo espaço, um espaço político e esse espaço mais acadêmico. Com certeza, a gente enfrentou, você falou a questão da época da ditadura, eu fiz a coisa no governo Médici. Depois fui para o Rio, fiz mestrado, fui da UFRJ, lá da coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia, e enfrentei algumas coisas no começo ali do processo de redemocratização, né? E aí o papel do sindicato, da aglutinação, foi importantíssimo e ainda hoje porque, na minha opinião, e você deve concordar com isso, o maior adversário das
elites dominantes, normalmente capitalistas, principalmente, mas também às vezes de extrema esquerda, é a educação libertária paulo freireana, não é isso? Agora, só que nós estamos chegando no final da nosso tempo aqui, eu queria que você ou desse alguns conselhos aos jovens e aos jovens docentes, ou desse as tuas últimas palavras. Tá, ok. Para mim, o conselho que eu dou é a dedicação, né, o compromisso. Eu acho que a gente tem que ter essa dedicação à vida acadêmica, tem que ter o compromisso, né, com a prática acadêmica. Eu acho que nós somos muito importantes, porque nós somos formadores de opinião. E é muito importante coisas que você faz sem nem pensar, né, que aquilo deixa uma marca, né, para o estudante. A gente tem que ter muito consciência disso. Eu hoje me encontro com estudantes que eu estou há 46 anos em sala de aula, né, como eu tinha dito. E essa minha experiência é muito interessante, que eu me encontro com alunos meus, que é claro que a gente nem sabe, né, se que ele foi aluno ou não, né, pela quantidade de alunos que passam pelas nossas mãos, e eles deixam, professor, eu sempre penso numa frase que o senhor disse, né, e é muito interessante, porque por minha experiência na Academia Estadual de Segurança Pública também foi muito importante nesse sentido. Quantos policiais eu me encontro na rua e eles dizem, professor, o senhor foi muito importante para a gente, o senhor tratava a gente, nós como gente, né? E isso é que é importante. Então, por exemplo, essa dedicação, esse compromisso, a questão da ética, né? Eu acho muito importante que nós, professores, a gente sempre esteja pautado por essa ética. E é interessante que essa ética nossa leva muitos alunos a ter um compromisso importante. Quando você fala do meu grupo de pesquisa, é muito interessante isso, como vários hoje, né, já são doutores, né, já são até pós-doutores, né, que foram meus orientandos. Ele disse, César, você disse tal coisa, até hoje eu sigo isso, você é um espelho para mim. Então eu acho que nessa perspectiva nós temos que ter muito, para mim, essas três questões que eu abordo, né, a questão do compromisso, da ética, né, e com a seriedade profissional. Muito bem, né? Nós fazemos parte dessa cadeia de produção de conhecimentos em que recebemos e transferimos, às vezes agregando alguma coisa aos próximos, né? Então nós encerramos aqui finalmente, infelizmente temos pouco tempo, tão importante seria ouvi-lo com a tua sabedoria, teu conhecimento. E aos ouvintes da FM Universitária, eu acho que ficou uma boa lição, damos boa noite e até a próxima. Boa noite. E que todos possam ouvir, né, esse programa que é tão importante, e nesse sentido eu parabenizo a Dulce, né, e a você especificamente por esse programa.